Olha, fazer o que o Nolan fez com esse filme aqui realmente é coisa de mágico, viu? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui pra falar sobre O Grande Truque, mais um filme aí do nosso especial do Christopher Nolan. Mas antes, só pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E chegamos aqui ao filme mais subestimado, talvez, da carreira do Nolan, um filme aí que eu escuto de muita gente afirmando que é a grande obra-prima não reconhecida dele. Mas o processo de produção do Grande Truque começa ainda no início dos anos 2000, quando Christopher Nolan estava em Londres divulgando o Memento, que estava sendo lançado pela Newmarket Films. Durante a estadia, ele lê esse livro chamado The Prestige, do Christopher Priest, de 1995, e fica bem interessado em adaptar essa história para o formato de cinema. O Priest, por sinal, disse que era um fã dos dois primeiros filmes do Nolan, o Following e o Memento, e tudo isso acabou se juntando quando o Aaron Ryder, que era produtor da Newmarket Films, compra os direitos de adaptação do livro do Priest e o Nolan logo começa a trabalhar num roteiro junto com o irmão dele, o Jonathan. E com o tempo passando, Christopher Nolan já na Warner trabalhando na pós-produção do Insônia, ele e o Jonathan começam a trabalhar na adaptação desse livro, que é bem complexo, tem várias camadas de história que dificultam um pouco o processo de levar para o cinema, e esse processo vai levando um tempo. O Nolan começa a trabalhar no Batman Begins, ele inclusive queria fazer O Grande Truque antes do Batman Begins, mas ele começa a produção do filme assim que ele termina o Batman, e vejam só que calendário maluco, porque o roteiro do Grande Truque é finalizado em janeiro de 2006, as filmagens terminaram em abril, a pós-produção foi finalizada em setembro e o filme estreia em outubro. Então, em 10 meses, um filme inteiro veio do roteiro até a sala de cinema. Isso aí é realmente um passe de mágica, né? E mais mágico ainda, né, é assistir esse resultado final do Grande Truque, que é mais um ótimo filme aí do Nolan. A história do filme acompanha a crescente rivalidade entre dois mágicos ilusionistas na Londres do século XIX. Robert Anger, vivido por Hugh Jackman, e Alfred Borden, vivido por Christian Bale. Quando Borden realiza um truque simplesmente inacreditável, Anger fica obcecado em saber seus segredos e inicia uma investigação perigosa. Eu tenho uma história curiosa com o Grande Truque porque, de certa forma, ele é um sinalizador pra mim, porque quando esse filme saiu eu era criança, eu devia ter uns 11 anos ainda, e eu só fiquei sabendo desse filme porque eu vi sobre ele numa revista, revista 7, por sinal, quem mais lia aí, que era o novo filme do diretor do Batman Begins, e eu lembro muito bem de querer assistir porque era o cara do Batman Begins. E naquela época, beleza, você assistia filmes de diretores que você conhecia, mas diretores consagrados, né? Tipo Spielberg, o Tarantino, Stanley Kubrick. O Christopher Nolan era um cara que ainda estava em ascensão, então eu ter visto aquele artigo sobre o Grande Truque e pensado, poxa, é o cara que fez Batman Begins, eu vou assistir. Acho que foi a primeira vez que eu fiz isso com um diretor que ainda não estava 100% estabelecido, né? E aí a minha surpresa e choque, né, ao ver o Grande Truque no cinema naquela época, com a minha idade, foi muito grande. Mas eu gosto de como ele parece juntar esses dois lados do Christopher Nolan, a origem mais intimista, psicológica e dark dos primeiros filmes dele, mas com todo esse aspecto de grande produção, blockbuster, cineasta de estúdio. De cara, né, revendo o filme hoje, eu gosto muito do trabalho dos irmãos Nolan no roteiro, especialmente do ponto da história que eles resolvem começar o filme, o que inicia uma sequência de flashbacks bem complexos, onde você tem um personagem que lê o diário do outro e dentro da narrativa do diário, outro personagem começa a ler um diário. Então é uma narrativa que vai crescendo, se desenrolando, trocando de narrador. É essencialmente algo bem literário, mas que o trabalho da dupla fica muito bom cinematograficamente. Eles têm uma bela ajuda aí do Lee Smith, montador veterano que trabalhou em vários filmes do Nolan, e alternando muito bem esses saltos temporais de presente, passado, futuro, do Christian Bale pro Hugh Jackman, e pode cansar um pouquinho em alguns momentos assim, mas ele te mantém muito intrigado, especialmente porque você passa a maior parte do filme do lado do Hugh Jackman, então você fica bem motivado a descobrir qual é o segredo do truque dele. E por falar no Lee Smith, né, eu tenho que destacar aqui o trabalho que ele faz com a montagem paralela, especialmente nas cenas em que a gente tem a explicação sobre como funciona o truque de mágica, a divisão nos 3 atos, né, a promessa, a virada e o grande truque. Eu acho que tudo isso é muito bem feito e, como muitas pessoas já sacaram, hein, né, o próprio Nolan falou muito disso, serve muito bem como uma ótima metáfora
metáfora para o próprio processo do cinema, de contar uma história, com a divisão da história em 3 atos, né? E eu acho que o Grande Truque faz isso muito bem, mas com uma estrutura um pouco mais bagunçada do que você esperaria. E assim, é meio impossível falar da beleza do Grande Truque, do melhor aspecto dele, sem entrar em spoilers, então eu vou deixar um aviso aqui, caso alguém ainda não tenha assistido o filme, de que eu vou falar um pouquinho sobre a principal revelação do filme, né? Mas quando você lê no papel que o Grande Truque vai resolver a história dele com a novelesca revelação de um irmão gêmeo e máquina de clonar, você pensa que isso daqui vai ser a pior coisa do mundo. Mas quando você assiste o filme, quando você vê as pistas, quando você vê a construção temática e narrativa, você pensa, caramba, um irmão gêmeo e uma máquina de clones são literalmente a única solução, o melhor final possível que essa história podia ter. Christian Bale vivendo essa vida dupla e criando esse truque de mágica do homem transportado, justamente porque ele interpreta 2 irmãos gêmeos que dividem uma única vida, e o Hugh Jackman, tão obcecado que ele literalmente divide a alma dele em sei lá quantos pedaços, centenas de variantes, através de uma máquina sinistra que duplica. Tematicamente é uma solução genial, e cada vez que eu revejo esse filme é muito bom ver como todas as pistas e o foreshadowing é cuidadosamente construído nessas 2 horas de filme, literalmente, né? Desde a primeira cena do filme, o primeiro frame, já tá te dando a resposta para o que vai acontecer no final. E como diretor, né, eu acho que esse filme é muito mais complexo e maior em escala do que o Batman Begins, até por ser uma produção de época, mas é interessante ver como o Nolan mantém aquele estilo intimista, câmera na mão, de encenações bem básicas, de plano médio, close. Não é o filme mais variado dele nesse sentido de dramaturgia, mas eu acho que ele consegue aí mais um trabalho muito legal, junto com o diretor de fotografia Wally Pfister, que mais uma vez seria indicado ao Oscar por uma colaboração com o Nolan, e eu acho que ele aproveita bem as luzes de época e o valor estético muito marcante dos raios eletrizantes da máquina do Tesla. E eu acho que talvez na filmografia inteira do Nolan, esse seja o filme que tá mais focado e dependente do trabalho do elenco. Eu gosto bastante da performance do Hugh Jackman, mesmo que ele faça as ações mais desagradáveis do filme, você acaba torcendo mais por ele por conta do carisma, já que o Christian Bale é muito bom em vender o Borden como um cara muito desagradável, meio insuportável até, arrogante ao extremo, mas que também tem suas próprias reviravoltas temáticas aí, né? Você coloca uma filha com motivação do personagem, tudo tá certo, né? Eu também gosto de ver o Michael Caine num aspecto mais trambiqueiro, mais espertalhão, diferente do Alfred dele na trilogia do Batman, né? Não acho que a Scarlett Johansson convence muito com o sotaque britânico dela, é uma personagem meio ingrata, né? A assistente que se envolve com os 2 mágicos ao mesmo tempo, mas eu acho que pelo menos a Rebecca Hall tem um papel coadjuvante muito bom como a esposa do Borden, que tem que lidar com várias revelações perturbadoras. E claro, eu não poderia deixar de mencionar o David Bowie interpretando Nikola Tesla, que rende aquela entrada dele pelos raios que é simplesmente sensacional. A ideia do David Bowie num filme do Christopher Nolan é muito louca, né? E também rende aí uma ponta bem legal do Andy Serkis, que faz o assistente do Tesla. E foi uma das primeiras vezes que eu vi o Andy Serkis sem ser em formato digital, né? Vale mencionar isso. Olha, tantos anos depois, O Grande Truque é um dos melhores estudos de personagem que o Christopher Nolan já fez. É um filme bem sombrio, perturbador, que pode ser um pouco difícil de seguir pela narrativa do vai e vem dele, mas ele chega numa revelação, num clímax que é tão original, que é uma puta ideia que você raramente vê por aí, e ele até pega uns conceitos que podem parecer meio estúpidos no papel, mas que a execução é simplesmente formidável. Para O Grande Truque, eu dou uma nota 9. Eu até apostaria que o Oppenheimer vai seguir um pouco dessa linha do Grande Truque, por se tratar de uma história de obsessão, de ciência e saltos temporais que definitivamente vão acontecer. Agora, no lado financeiro, O Grande Truque tem um orçamento estimado em 40 milhões de dólares e ele estreou nos Estados Unidos em 20 de outubro de 2006 com 14,800 milhões de dólares, para uma bilheteria doméstica total de 53,89 milhões e 109,676 milhões no mundo inteiro. Não foi um sucesso de forma alguma, talvez ele até tenha perdido um pouco de grana, mas o que sustentou ele foi a ótima recepção de crítica, além de 2 indicações ao Oscar bem merecidas aí de melhor fotografia e melhor direção de arte. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de O Grande Truque e também sobre aquela grande reviravolta. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.